caso surpreendente. O Nate vai caminhando na direção dessa garota e fala que ela é muito linda. Ele começa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo bem e pergunta se com ele também. Ele fala que está ótimo e pergunta para onde ela está indo. Então ela fala para ele que está indo almoçar logo ali na esquina. Ele pergunta se é um bom lugar para comer. Ela fala que é um ótimo lugar e que ela sempre costuma ir nesse restaurante. E quando ele pergunta se ela mora por ali, ela fala que mora no próximo quarteirão. Ele se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. E em seguida pergunta se ele pode pegar o número dela. E como ela fala que tudo bem, ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que não. E respondendo à pergunta dela, ele fala que está solteiro e que está pronto para se misturar. Ele fala que ela tá muito bonita. Ela diz pra ele que é uma roupa casual que geralmente ela gosta de usar depois que sai da academia. Ele fala que também está indo almoçar e pergunta se ela quer uma carona. E então ela acaba aceitando a carona dele. E dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela, o Nate convida ela para sair. E ela acaba aceitando e fala para o Nate que ela conhece muitos lugares na cidade que ele vai gostar de conhecer. E quando o amigo do Nate chega batendo no carro, ela pergunta o que está acontecendo. O Nate pergunta se realmente ele precisa fazer isso agora. E já o amigo dele fala que ele vai ter que sair do carro agora. O Nate pede para ele esperar e fala que ele só estava indo almoçar. Então o amigo do Nate pergunta o que eles estavam fazendo dentro do carro dele. O Nate explica para o amigo dele que ele estava contando para ela que ele acabou de se mudar e também que eles iam almoçar. E o amigo do Nate responde dizendo que ele está dentro de um carro que não é dele sem autorização e pede novamente para que ele saia do carro dele. Ela fala que quando entrou no carro, ela pensou que o carro era do Nate. Ele pede desculpas e fala que isso é muito embaraçoso. Ela fala que tudo bem e que ele não precisa se preocupar com isso. E depois que o Nate fala para ela que tentou impressioná-la com o carro, ela responde dizendo que ele chamou a atenção dela pela maneira educada que ele falou com ela, e que não é por causa de um carro que ela pensaria diferente. E percebendo que mesmo sem o carro ela sairia com ele, ele conta que é uma pegadinha e mostra a câmera para ela. O Landon aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e se apresenta para ela. Ele fala que é um prazer conhecê-la e em seguida fala que é melhor deixar que essas pessoas passem. E depois que ele pergunta para onde ela está indo, ela fala que está indo em uma festa na casa da amiga dela. E o Landon fala para ela que ele é novo na cidade e que ele adora festas. E como ela fala que é a casa da amiga dela e que não pode levá-lo assim sem avisar. Ele fala que não está propondo em ir numa festa com ela, mas que ela parece ser uma garota interessante e solteira, e pergunta se ele poderia ter o número dela. E quando ela fala que não, ele pergunta por que ele não pode ter o número dela. Então ela diz pra ele que ele não tá parecendo o tipo dela. E depois que ele pergunta por que ele não faz o tipo dela, ela fala pra ele que ele não tá parecendo o tipo de cara que vai poder cuidar dela. Ele pergunta o que fez ela pensar que ele não pode cuidar dela e pergunta também se realmente ela não vai dar o número pra ele. E por final, ela acaba resolvendo pelo menos passar o Instagram para ele. Então ele pede para ela esperar e fala que vai pegar o outro telefone dele que ele deixou no carro. Então ela pergunta se o carro é dele e vai se aproximando do carro. E depois que ele diz para ela que é claro que o carro é dele, ela fala que ele tem um bom carro.
Ele agradece e pergunta o que ela está prestes a fazer agora. Então ela fala que está indo em uma festa na piscina. Ela fala que vai passar o Instagram dela para ele, mas ele fala que quer o número de telefone porque assim fica parecendo que ela não está interessada. E ela responde dizendo que ela está interessada, mas ele fala que ela não está interessada não. E quando ela fala que ele não está dando nenhuma chance para ela, ele fala que está tentando conversar com ela desde o início. Ela fala que seria melhor eles entrarem no carro e assim ela passa o número para ele. Ele fala que ela pode entrar, mas que tem que ser rápido porque depois tem um lugar que ele precisa ir. E dentro do carro ele fala que ela é interesseira. E como ela diz que não, ele fala que é. E fala que desde o começo ela fala que ele parecia não ser alguém que poderia cuidar dela. E que já que ela só está ali por causa do carro, é melhor ela dar um fora do carro dele. O Nate aborda essa garota e fala que ela tá muito bonita. E como ela não responde, ele pergunta se ela não vai dar nem um oi pra ele. Ele pergunta o nome dela, mas ela não responde nada. Ele fala que provavelmente ela não tem namorado, senão ele não deixaria ela andando nesse frio. Ele entra no carro e liga o motor para chamar a atenção dela. Mas antes mesmo dele dar a partida no carro, ela já tinha se arrependido de não ter falado com ele. E a primeira coisa que ela pergunta é se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela fala que gostou muito do carro dele. E depois que ele fala que bom que ela gostou, ela pergunta se ele não vai levá-la para dar uma volta ou pelo menos dar uma carona. Ele responde dizendo que ele tentou falar com ela, mas ela não parecia estar feliz com isso. E como ela fala que realmente não estava querendo falar no começo, ele fala que vai sair do carro para falar com ela. Ele pergunta para onde ela estava indo. Ela responde dizendo que estava andando por aí e fala que vai tirar uma coisa no cabelo dele. Ele agradece e em seguida se apresenta para ela. Ele fala que se mudou há uma semana e que quer conhecer os lugares e pergunta se ela pode ajudá-lo com isso. Ela fala que com certeza pode ajudar e conta para ele que a coisa que ela mais gosta de fazer é fazer compras. E quando ele pede o número dela, ela fala que primeiro seria bom se ele levasse ela para fazer compras. Eu não ouvi o que eu ouvi? E ele pergunta se para dar o número dela para ele, se ele primeiro precisa fazer compras. Ela fala que depois de conhecê-lo melhor, com certeza ela vai dar o número para ele. E quando Nate ainda estava tentando argumentar, ela mesmo se convida para entrar no carro dele. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. O Nate pergunta por que ela está com pressa para entrar no carro dele. Ela fala que gostou do carro dele e que gostaria de tirar fotos. Ele fala que tudo bem e que faz questão de abrir a porta para ela. E dentro do carro ele fala para ela que, pensando bem, ele não gosta de interesseira e que ele sente que ela deveria sair do carro dele. Ela fala que não está entendendo e pergunta se ele está falando com ela, e o Nate simplesmente fala que sim. Ela pergunta se ele conseguiu o que ele estava querendo e bate forte a porta do Nate. Vamos começar esse vídeo com essa garota no estacionamento. Ela sai da BMW e vai em direção à Lamborghini para tirar umas fotos. O Sant vai se aproximando para falar com ela, mas ela se antecipa e pergunta se ele poderia tirar uma foto para ela.
Ele faz uma brincadeira dizendo que ela combina com o carro. E depois que ela agradece, ele fala que antes dela ir embora, ele gostaria de fazer uma pergunta. E pergunta se algum dia desses ele poderia levá-la para sair. Ela fala que não sabe, mas depois fala para ele que ela não quer dizer que sim porque ela não tem tempo, e agradece por ele ter tirado a foto. Ele ainda tenta pedir o número dela, mas ela deixa claro que não está interessada. E ela termina dizendo que de qualquer maneira foi um prazer conhecê-lo. Ela pede para ele esperar e vai caminhando em direção ao carro. Ainda que sem abaixar o vidro do carro, ele pergunta o que aconteceu. E ela diz para ele que ela pensou que ele estava dirigindo aquele carro de vovô ali. Ele fala que não e pergunta para ela se ele parece o tipo de cara que dirige um carro como aquele. E ela responde dizendo que sinceramente sim. E depois que ela fala que não sabia que o carro era dele, ele pergunta agora que ela sabe se isso mudaria alguma coisa. Então ela fala para ele se ele quiser ela poderia desmarcar o compromisso dela. Ele fala que sim e diz para ela que ela pode entrar no carro. Mas assim que ela entra no carro, ele pede para ela esperar só um segundo. Ele se aproxima dela e pede para ela dar um fora do carro. E como ela fala que não está entendendo, ele pede para ela sair o mais rápido possível. Ela pergunta se ele quer tirar uma foto. Ele fala que não tem nada a ver com isso e diz para ela que com educação ele a convidou para sair, mas que agora que ela viu ele dirigindo uma Lamborghini, ela decidiu cancelar os planos dela para sair com ele. E em seguida mostra a câmera para ela. Ela pergunta se as pessoas estão vendo. E ele diz para ela que com certeza as pessoas vão ficar sabendo que ela é uma interesseira. Go! Vai, Gold Digger! O Arguin aborda essa garota e pede para ela esperar. E em seguida fala que a bolsa dela é muito fofa. Então ele pergunta se ela poderia dar um pouco do tempo dela. Ele fala que ela é linda e que ele realmente quer se apresentar para ela. E depois que ele se apresenta, ele fala que a viu entrando na loja e ficou ali esperando até ela voltar. E pergunta se ela conseguiu encontrar alguma coisa. E ela responde dizendo que não dessa vez. E ele fala novamente que ele achou ela muito bonita e que ele gostou da bolsa dela. E fala também que ele gostaria de pegar o número dela ou algo parecido. E depois que ela fala pra ele que ela precisa ir, ele pergunta se ela tem namorado. E ela pergunta se isso importa. Ele fala que importa porque se ele souber que ela tem namorado, ele vai deixar ela em paz. Mas ela fala pra ele que de qualquer maneira ela é uma pessoa reservada e ocupada, e acaba não dizendo se ela tem ou não tem namorado. E quando ela já estava quase indo embora, ele pede pra ela esperar e fala que só quer pedir ajuda dela com mais uma coisa. E ele fala pra ela que ele tá com uma mochila da Louis Vuitton. E em outras palavras, ele não quer ter que pagar mais só porque eles pensam que ele é rico. E ainda que não gostando muito, ela acaba fazendo o favor pra ele. E de repente chega o suposto motorista dele e identifica a bolsa dele. E depois que ela explica que ele pediu para segurar a bolsa dele, o motorista dele pergunta se ela poderia entregar a chave para ele. E assim que o Arguin chega, ela entrega a chave e a bolsa para ele. Ele pergunta se ela gostaria de dar uma volta com ele. Mas ela responde dizendo, como ela tinha dito, ela tem muita coisa para fazer agora. Mas depois ele acaba convencendo pelo menos a dar uma olhada no carro. E brincando, ele fala que ele está entediado e que está procurando uma nova amizade e quem sabe até uma esposa. Ela até acha o Arguin engraçado, mas por final ela acaba decidindo não sair com ele. E quando ele pensa que a pegadinha tinha acabado e não tinha dado muito certo, de repente ela volta, só que dessa vez dirigindo um Porsche. Ele fala que amou o carro dela. Já ela pergunta pra ele que talvez ele queira pegar o Instagram dela.
e ele pede para ela estacionar para que eles possam conversar. Ele fala que gostou muito do carro e que o carro dela é incrível. E depois de pegar o contato dela, ele pergunta por que ela não quis sair com ele. E fala que tanto ele quanto ela têm um carro bom e que eles poderiam sair juntos. Então ela diz que ela não queria que ele pensasse que ela mudou de ideia só porque ele tem Rolls Royce. Ele fala pra ela que muitas garotas fazem isso, acaba saindo com o cara por causa do dinheiro que ele tem. Mas ela diz pra ele que ela não é esse tipo de garota. E antes de dar uma volta no Porsche, como ele acaba dizendo no final, ele fala que ele é um youtuber e mostra as câmeras pra ela. Mas afinal, ela foi ou não foi interesseira?